Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 1º de junho de 2021, terça-feira. Hoje é dia de São Justino e por conta disso a cor é vermelha. Se não me engano, acho que São Justino, deixa eu só dar uma olhada, esse santo, ele é da cabeça cortada? Não, deixa eu ver. Ah, não, ele é do tempo dos pré-cristãos ainda. Ele foi decapitado, né? É que tem um que acho que era um papa, foi decapitado e o corpo carregou a própria cabeça anunciando Jesus, né? Tem isso também. Mas não é o caso. Muito bem. Então vamos diretamente para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. E aí os temas de oração para o mês de junho. Primeira coisa, a parte temática da Igreja Católica é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Então esse é um mês dedicado a ele. Se você pertence ao apostolado do Sagrado Coração, né, você já deve saber. Caso contrário, podemos nos consagrar nesse mês inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. Com relação à rede de oração, a rede mundial de oração do Papa, aí o tema promovido pelo Papa, nós vamos nesse mês rezarmos sobre a beleza do matrimônio, né? Então tudo que envolve esse sacramento, né, que está sendo muito mal interpretado, mal realizado, né? Mas por quê? Porque o mundo quer dar um outro testemunho. Até eu estava comentando, não sei se é verdade, aí que está o problema, eu não pesquisei a fundo, porque realmente é tanta coisa que acontece, assim, de notícia e tal, e é uma coisa atrás da outra, tem notícia triste também, mas parece que aquela moça, aquele rapaz, o Rodrigo Hilbert, casado com a Fernanda Lima, agora eu não lembro o nome da esposa dele, que era uma apresentadora da Globo, né? Mas era o casal 20, digamos assim, da modernidade, heterossexual, tem filhos, um homem que cozinha, faz um monte de coisa, né? Rodrigo Hilbert, ele tem um canal no GNT de culinária, o cara cozinha, não é costura, ele faz crochê também. Então seria o homem perfeito, né? Aí parece que separaram. Parece, aí que tá, eu não sei se é verdade, né? Nessa altura da vida eu já nem sei o que é verdade. Mas se separaram mesmo, é o fim do mundo, né? Porque, pô, o cara agradava a mulher, cozinhava. Então o que a mulher quer? Entendeu? Porque, gente, é só parar pra pensar. Como é que nossos avós, bisavós, até pais, não todos os pais, né? Porque a gente já vive uma geração de pais separados. Mas avós, ou de repente, não precisa ser, tem avós que também já estão separados e tal. Mas alguma pessoa que você viu que do começo ao fim o casamento tá aos trancos e barrancos, mas tá lá, estão casados. Todo casamento tem seu dissabor, né? E sem contar que o casamento ele tem que ser visto, pelo menos na minha humilde opinião, que eu não sou casada, mas eu acompanhei muitos casamentos duradouros, inclusive dos meus pais, né? Até a morte separe. E a pessoa que ficou não tá procurando ninguém, graças a Deus, porque seria o fim da picada, né? Pô, não tem condições também isso. Não é. Acho que as pessoas têm que respeitar esse lado, né? Às vezes a pessoa não quer casar e tudo. Não é a sociedade ficar impondo que não, porque ser solteiro é feio e tal. Mas para um relacionamento dar certo, muitas vezes a gente tem que pensar que alguns laços são invioláveis, né? Não tem como separar. É a mesma coisa dizer então que eu tenho um ex-irmão, uma ex-mãe e um ex-pai. Mesmo que tenha me abandonado, me estuprado, entendeu? Você está entendendo? Algumas relações não tem como você dizer um ex-irmão, um ex-pai, um ex-avô, um ex-tio. Por mais que tenha sido monstruoso ou agradável, são relações que você leva para tua vida inteira, entendeu? E tem que saber lidar, e tem que buscar ajuda, tem que rezar muito, sei lá, fazer um monte de coisa aí, entendeu?
o que estiver ao alcance. Outra coisa que andou me deixando um pouco ressabiada, preocupada mesmo, algumas notícias ainda relacionadas ao coronavírus que eu vou ter que passar para vocês, porque infelizmente aí eu acredito que não seja fake news, porque eu acompanho aí com relação ao coronavírus, aí segundo ponto do Pitaco, primeira parte, são notícias um pouco graves, assim, como é que eu vou explicar? Não é só graves, é preocupantes. Então, no final a gente já estava até se acostumando com o coronavírus, não deveria, mas devemos nos acostumar e tocar a vida da melhor forma que é possível, né, no novo normal. As coisas não vão voltar como antes. Primeira coisa é isso, as coisas não voltam como antes, tá? Mas a gente já estava acostumado e tal. Então, quais são as notícias do vírus? Primeiro, a tal do fungo negro que está acometendo muitas pessoas na Índia. Parece que há um caso suspeito em Santa Catarina, da mucormicose lá, aquela coisa feia. Aí já complica, porque isso é uma das coisas que pode acometer quem tem coronavírus, né? Já começa por aí. Outra coisa, ainda está longe, mas é muito provável que, como o Brasil está muito aberto, né? Tudo exposto, portos, aeroportos, tem uma nova variante, que é uma mistura da cepa inglesa com a cepa indiana e foi encontrada em Taiwan. E tem uma gravidade maior, que é um vírus, uma nova cepa do coronavírus, que realmente é transmissível pelo ar. Porque assim, o coronavírus, se você ainda não pegou, né, você conseguiu, né, fazer, como diz, dar uma finta no vírus ainda, você pode perceber assim, como é que é o foco principal da transmissão? É você ficar muito perto de alguém, mesmo com máscara ou sem máscara, ou colocando o nariz para fora da máscara, sabe como? Ou você de máscara, outra pessoa não, bem pertinho conversando, aquele perdigoto que é a cuspidinha, porque não adianta, a gente fala, sai umas cuspidinha, né? Não é que a gente quer cuspir na pessoa, mas vai falar, sai alguma coisa. Aquilo é o fator principal. Tem a questão do contato? Tem também. Por quê? Porque a pessoa esquece de lavar a mão ou higienizar as mãos, ou coça o olho, entendeu? Essas coisas tem que evitar bastante. Coçar o nariz, coçar a boca, na rua, por exemplo, né? Então, tem que evitar ao máximo esse tipo de coisa para que o vírus não entre nas mucosas, certo? Se o negócio é transmitido agora pelo ar, aí que o trem tá difícil, né? Então, desculpa falar aí, mas na minha concepção, e terminando essa primeira parte, deixando você mais atribulado do que eu já tô nas bases cansada, é assim. O governo norte-americano, com o John Biden, né, ele está querendo investigar as origens do vírus. E agora, eu estou ouvindo ruídos dentro do jornalístico mais sério, não é desses de teoria da conspiração, canais do YouTube, mas infelizmente eu já ouvi em canais de YouTube, aí que tá o problema, dessas pessoas aí. Inclusive é um rapaz, acho que é de Santa Catarina, sei lá, o Rio Grande do Sul, o cara tem mania de dar uns pitacos na teoria da conspiração, mas também fala nos lances do clima também, é meio sensacionalista, mas quando saiu o coronavírus, ele acompanhava uns canais norte-americanos, aí, estrangeiros, e dizia que das possibilidades, né, de onde que surgiu esse vírus lá em Wuhan. E não foi nada assim, saiu de um pangolim, que é um tatu da Índia, da Índia e da China, ou do morcego, não. O pessoal já sabia que saiu de um centro de virologia lá em Wuhan, que existe uma base lá, e que de alguma forma escapou. Não se sabe se escapou de forma acidental, porque o H1N1 também foi informado na época lá sabe a gripe do porco? Então, por que aconteceu na China? Porque escapou o vírus do H1N1 lá também. Então, seria segundo escape. Agora, não se sabe se o escape foi acidental ou se foi espionagem, a ponto de roubarem e espalhar por aí, entendeu?
Eu tenho a teoria de que foi espionagem, porque um cara na Califórnia morreu, uma pessoa lá na Califórnia morreu de coronavírus, assim, ao mesmo tempo que o povo de Wuhan tava lá se infeccionando totalmente, né? Não sei. Isso eu não ouvi de teoria de conspiração, não. Eu vi em canal aberto de TV da Record News. Quando tava ruim lá em Wuhan e o mundo ainda não tava sabendo o que era, um carinha na Califórnia morreu com isso aí. E foi noticiado. É só juntar, né, as coisas. Pode me chamar de mente doentia, não tem problema, tá? Aí o que que tá acontecendo? Na minha humilde concepção, porque eu gosto de ciências, entendeu? Eu acompanho um pouco essas notícias, curto bastante. Eu não tenho falado mais, porque o ano passado inteiro fiquei falando, alertando das consequências pós-recuperação do coronavírus, se você é sobrevivente do coronavírus. Agora o povo caiu a ficha, né? Que tá com problema neurológico, que a pessoa tá com dificuldade de respirar, porque perdeu uma parte dos pulmões. Aí não consegue levantar da cadeira, não consegue levantar peso, tem problema de lapso de memória, o cara sofre AVC, dá cardiopatite, dá um monte de coisa. Aí com esse negócio de novas cepas, o que significa? Que realmente esse vírus não é natural. Entendeu? Ele não é natural, porque é como se ele tivesse uma espécie de nanotecnologia embutida. Ele é muito rápido para fazer mutação e quando faz mutação fica cada vez mais mortífero, né? Então, não querendo ser a profeta do fim do mundo da saúde humana, mas já sendo e falando na real, na minha realidade, não é a minha verdade, na minha realidade, gente, desculpa, né? Tem que até avisar a secretária de saúde, Márcia Sulac, aqui, que vai ter outras ondas. Tá? Que não adianta dizer que não vai ter bandeira vermelha. Não vamos enganar o povo, não. O povo tem que se reinventar na parte do comércio e ainda assim viver como se não houvesse muito amanhã, viu, gente? Ponderar bastante as visitas. Você tem que saber se vale a pena visitar seu familiar ou faz videoconferência, entendeu? Não levar certas coisas. Evitar. Quem pegou coronavírus, cuide bastante, porque as novas cepas estão mais resistentes e o corpo já está fragilizado. Resultado, isso pode piorar a tua situation aí, se você já pegou coronavírus e recuperou. Aquele negócio de imunidade de rebanho, nesse caso, é inválido, por incrível que pareça. Porque, como eu falei, eu não fiz uma trajetória, um histórico do vírus até agora de bobeira. Tome cuidado. Porque esse vírus, ele é uma arma biológica, tá? E agora os Estados Unidos querem saber, na real, como que saiu esse vírus, entendeu? Então tem alguns canais de notícia que estão falando que a OMS tá de olho grande mesmo, focado lá no Centro de Pesquisas de Virologia de Wuhan, por isso que saiu de lá. Por que não saiu em Pequim, saiu em outras regiões, saiu em Wuhan? Porque em Wuhan tem o centro de virologia, entendeu? Por isso que lá foi o ponto zero da coisa. E a gente não sabe também quantos chineses que estão morrendo lá. O governo da China não tem informado. Os únicos países que, assim, estão controlados, mas também eles bloquearam todos os acessos possíveis por mar, por terra e por aeroporto, Austrália e Nova Zelândia. Até porque, né, gente, praticamente estão na ilha, né? É uma ilha grande lá, né? É só lá. Aí Israel, aí a minha crítica com Israel, né? Tomaram as vacinas, vamos soltar umas bombas. Cara, por favor, né? Eu sei que tem lá os palestinos lá que vivem sempre na luta lá da faixa de Gaza e tudo mais. Pô, não tem condições, né? É muito exagerado. Então, eu já deixei meu pitaco aí em aberto, beleza? Fica aí a critério, vai rezando mesmo. Uma hora as coisas têm que, né? Tem que estar um pouco... Temos que estar firme na paçoca, né? A paçoca não é sólida, então a gente tem que estar firme na paçoca. E isso vem um pouco a corroborar as profecias de Nossa Senhora de Anguera, que eu gosto de falar bastante, do Senhor Pedro Regis, né? As profecias têm dito que, olha, os filhos de Deus, meus filhinhos, vão sofrer muito e pior, muita apostasia na igreja, né? Pois é. Então, além disso, ainda apostasia na igreja.
né? Então, bom, gente, então já passei também as informações de oração para esse mês de junho. Geralmente nos primeiros dias da semana de junho do mês eu falo os temas, né? Independente disso, você pode estar visitando o site Rede Mundial de Oração do Papa para saber os temas oracionais. Inclusive, até para o primeiro semestre do ano que vem já está tudo pronto, tá? Eu só não anotei aqui porque não veio ao caso, né? Eu tenho, até dezembro, para mim, eu tenho aqui anotado num cantinho da agenda, né? Então, vamos lá. Então, eu já fiz pelo sinal da cruz, né? Então, agora vamos rezar uma oração a São José, pedindo a proteção dele e seja o que Deus quiser, né, gente? Então reze também pela conversão da sua família, pela sua conversão e temos que estar preparado para tudo, até para a morte, tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura dessa terça-feira, dia de São Justino, dia 1º de junho, é leitura do livro de Tobias, capítulo 2, versículos de 9 a 14. Desculpa, eu tive que dar uma pausada aqui. Então é Tobias 2, versículos 9 a 14. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado o morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa e deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Não sabia que na parede, por cima de mim, havia pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Aicar cuidou de meu sustento durante 2 anos, até que partiu para Elimaida. Naquela ocasião, Ana, minha mulher, dedicou-se a trabalhos femininos tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e estes lhe pagavam o salário. No 7º dia do mês de Distros, ela separou a peça de tecido que estava pronta e mandou-a aos patrões. Estes pagaram-lhe todo o salário e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando entrou em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei minha mulher e perguntei-lhe: de onde vem esse cabrito? Não terá sido roubado? Devolve a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário. Mas não acreditei nela e insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Então ela replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, 111, com o refrão: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou:
de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo, dia 30 de maio, né? Que foi o dia da Santíssima Trindade. Foi Mateus 28, versículos 16 a 20, né? Mas lembrando que foi domingo da Santíssima Trindade. De qualquer forma, já é uma referência, porque já entramos no período, nona semana, deixa eu ver aqui, mas é nona semana do tempo comum, né? Nona semana do tempo comum, tá? Muito bem. Deixa eu até ver uma coisa. Esses dias eu andei falando bobeira aí. Tá certo. Em junho temos alguns santos importantes, mas ainda só no dia 6. É que eu falei que em maio era dia de São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Leigos Maristas, né? Apesar do padre Marcelino Champagnat, São Marcelino Champagnat, né, era padre. Existe a congregação dos padres maristas, mas o corpo leigo, a ordem, não sei como é que chama, né? Não é comunidade, se chamam os irmãos. Os irmãos maristas são leigos que vivem são professores, todos ligados à educação, até porque o carisma de São Marcelino também o é. Mas, se não me engano, acho que o dia do marista é em maio. Aí o dia de São Marcelino é dia 6 de maio, 6 de junho, que vai ser agora, né? Vai ser 6 de junho, cai no domingo, né? Então não vamos lembrar dele, mas vou fazer referência, tá? Só uma breve referência mesmo. Bom, gente, essa primeira leitura, principalmente os começos do livro de Tobias, e sem contar que tem um filho chamado Tobit, né? É meio assim, toda vez que eu leio essa parte, que é bem essa parte, capítulo 2, versículos de 9 a 14, eu pensava, puxa, o senhor Tobias, ele era um cara teimoso aos olhos dos outros, porque ele seguia os preceitos do Senhor que dizia para enterrar os mortos. Então, para ver como é que o negócio era. Então, acho que é pior que a Índia hoje, lá com os mortos no Rio Ganges. Ele ia lá e enterrava. E aí as pessoas ficavam brabas com ele, e até foi proibido, se você pegar o capítulo 1º, vai ver isso. E aí acontece um acidente, né? E infelizmente a medicina na época é muito falha, então foram colocando tanta coisa no olho dele que ficou cego, depois do acidente com os excrementos dos passarinhos, né? Mas você deve ter lido o livro inteiro de Tobias, eu vou dar um spoiler aqui, mas você já deve saber que depois que o filho dele faz uma jornada junto com o arcanjo Rafael, que ele não sabe que é arcanjo, consegue até casar, né? Ainda casa com a moça amaldiçoada lá que tava com um capeta grudado, com um demônio, né? Asmodeu lá, tava com um capetão grudado nela, não conseguia casar, todo mundo que casava morria, nem consumava o casamento, né? Ó, tristeza. E aí o filho de Tobias consegue essa façanha com a ajuda de arcanjo Rafael. É a menção, inclusive, desse arcanjo atuante no Antigo Testamento. E o final é o quê? Depois do filho de Tobias ter falado o que aconteceu, os olhos, né, as escamas, a enfermidade do senhor Tobias acaba, né, ele é liberto dessa enfermidade e ele começa a ver. Mas essa parte do capítulo 2, eu tenho que fazer uma menção aqui, que é uma parte que me incomoda muito, porque fala de uma injustiça que ele faz. E aí, até porque também eu sou uma pessoa que pensava muito, ainda medito, mas hoje em dia eu não me entrego tanto a certas coisas agarradas da cabeça, né? Mas é um recado para toda aquela pessoa, porque isso é normal para todo mundo, eu já reparei nisso, sabe? Aquelas pessoas que querem ter razão em tudo, eu sei porque eu sou assim também, tá? É um defeito, é uma falha, é uma parte humana, e mesmo assim Deus olha por nós, né? Manda seus santos, seus anjos e confiam muitas coisas pra gente. Então, assim, veja bem, Tobias ouve o balido de um cabrito, mas esse cabrito foi dado de presente para a esposa, porque sabia da condição dela, né?
E, pô, cuidando do marido cego, pô, virou cego, tem que viver de esmola. Não tem como trabalhar. Ou perde uma perna, apesar que se perdesse a perna ia perder a vida, né? Mas é aleijado, por exemplo, fica inválido, não consegue mais trabalhar, né? Como é que diz, aposentadoria compulsória, né? Sem direito a salário, naquela época. E aí acontece uma situação estranha, tipo, o que que leva o senhor Tobias a pensar que a mulher roubou o cabrito? Mas será que ele não confia na esposa? Então vem alguns questionamentos quando eu faço essa leitura. Eu me incomodo muito porque eu me coloco na situação dessa mulher, que tem que começar a sustentar a casa, sendo que quem deveria sustentar é o homem, mas o homem está inválido, não enxerga, e ele ainda teima. Você roubou, você tem que devolver, você roubou, você tem que devolver. Sabe aquelas pessoas de mente agarrada? Você fala, a pessoa não quer, não te ouve e ainda acha que tem razão. Não vai atrás da realidade, não quer ser, não está aberto à realidade. Por vários motivos, como no caso do seu Tobias, uma delas é o quê? A enfermidade está custando a saúde mental e emocional dele, né? A gente percebe isso. Não está normal, não é? Não está normal. E aí a mulher joga na cara. E daí? Você está falando isso de mim, né? Você está duvidando da minha honradez e da minha honestidade? Mas e cadê tuas esmolas, então? Deu a entender assim, ela deu uma indireta debochada e muito crítica, muito dolorida no sentido, ué, você que sempre fez o bem, por que você está falando isso agora, usando de maldade? Me soou isso, né? Quando a esposa dele fala aqui, ó, cadê tua justiça? Cadê? Deixa eu puxar aqui. Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê se bem em ti o que elas são. Nada, né? Então isso faz a gente precisa refletir em duas coisas. Muitas vezes estamos na posição da mulher de Tobias, mas muitas vezes também a gente está na posição do senhor Tobias, de acusador, e não quer ver a realidade. Eu não vou mais falar a verdade, porque verdade aqui é o Senhor Jesus, a verdade com a minha vida. Então, as várias realidades do ser humano ou dos seres humanos, né, de muitos seres humanos. Eu tenho uma realidade de pensamento, de viver, e você também tem a sua, né? Nós bem sabemos que roubar é pecado, mas ela está dizendo, eu recebi de presente. Mas o que esse homem queria então? Cabrito pronto, assado? Né? Acusou a mulher de ladra ainda, a própria esposa. Cadê a confiança? Por que ele... Aí vem aquele questionamento também, mas por que ele fala isso dela? Será que ela não é uma mulher honesta? Será que ele percebeu que talvez estivesse traindo, estivesse fazendo coisa errada? Roubar e trair tá no mesmo nível, né? Entendeu? Só que aqui tá dizendo que não, ela recebeu como parte do salário. E ainda os patrões foram generosos por compaixão à família dela, né? Sabe? Então, essa leitura sempre me incomoda, porque esse tipo de pessoa, principalmente homens, alguns homens são assim mesmo, eu já topei, é muito chato, sabe? É chato, porque eu cheguei num ponto da vida que eu não preciso provar nada pra ninguém. Porque cada um de nós tem fragilidades, tem situações que às vezes não adianta nem procurar o psicólogo, não vai pra frente, sabe? São outras situações que travam a gente, se não é o coronavírus, né? Então eu não tô aqui para justificar o que eu faço ou deixo de fazer. Cada um tem sua consciência, certo? Só que algumas coisas precisam ser relevadas, porque não adianta você chegar como estranho, ralhar na cara da outra, se de repente a outra pessoa não é para ser tratada como coitada, mas pelo menos tem que ser tratada minimamente com respeito, porque a gente não sabe a história emocional e da saúde mental que a pessoa passa. Então, hoje em dia, eu ontem estava falando, acho que no áudio de ontem, que eu estava, ontem ou anteontem, no domingo, voltando da missa, vi um rapaz sentado na marquise de um comércio aqui perto de casa, numa parte aqui comercial. E aí depois eu esqueci, eu devia ter ligado, depois eu fiquei remoendo, né? Eu devia ter ligado pro 156 da prefeitura, que tem a assistência social, para mandar uma Kombi com a equipe, para ver se ele estava passando mal, se estava noiado mesmo, se não queria tomar um banho, comer, e etc, né? Ser reencaminhado, né? Porque esse também é o trabalho da Fundação Social aqui.
porque tava chovendo, tava frio e tudo. Né, porque, né, entendeu? Não é porque tá lá largado, mora na rua, que tem que ser tratado com desrespeito. Aí uma pessoa aqui em casa perguntou, mas uma pessoa não tem família? Por que abandonou família? Isso reflete um choque, hoje dá pra dizer que é um choque de gerações, né? Porque é uma pessoa de idade, tudo falando isso. Só que eu falei, olha, não tem como julgar a pessoa. Eu cheguei nesse ponto. Eu não julgo mais a pessoa que mora na rua. De tanto que eu vi tanto relato jornalístico aí, né? Tem câmera Record, sempre tá trazendo esse povo que mora na rua. Alguns casos chegam a ser até meio enervantes, assim. Como é que a pessoa consegue morar na rua com 6 filhos dentro de um ônibus? Por que não volta pro... Né? Inclusive é aqui do estado do Paraná. Por que não volta? Sabe? Procura ajuda, sei lá, mas não fica na rua lá na cidade de São Paulo, né? Com 6 filhos pequenos. Cadê a dignidade? Entendeu? Sabe? Essa é uma situação... Isso daí me incomodou muito. Mas, por outro lado, eu também não posso julgar, porque eu não sei por que eles não querem sair dali. Talvez porque já se acostumaram, né? Tem vizinhos que dão água, sabe? Então as pessoas se agarram com aquilo que é conveniente mesmo. Desculpa o termo, mas é esse. A gente se agarra naquilo que é conveniente, porque se pensar demais, estoura a cabeça, né? Estoura até o modo de viver. Então, é assim, tem coisa que eu já não julgo mais, né? Não tem como julgar. Por outro lado, isso fala também de um setor assim. Não é porque eu tenho uma vida com um teto, 4 paredes, água encanada, luz e internet, né? E eu tô aqui enchendo seus ouvidinhos, que me dá o direito de dizer que o cara da rua, ou que é, no caso, essa família aí, um casal com 6 filhos que mora dentro de um ônibus lá na cidade de São Paulo. Não dá pra julgar. E para algumas pessoas de mais idade, eles não entendem, né? Porque eles são de uma geração que trabalhava, tinha o salário e focado, né? Tem que montar família, tem que comprar uma casa, tem um carro. Hoje em dia, a geração mais nova não tá nem aí para carro, porque eles, para que dirigir? É caro, é difícil conseguir a carteira, fazer as balizas, né? Estressante, comprar carro, a gasolina é cara, a manutenção é cara, porque quem tem carro sabe como é que é. E depois, tem o Uber. Pode perguntar pro pessoal mais novo aí de 20 anos. 20, de 15 para 20 anos. Eles não estão nem aí. Eles pode até querer ter a carteira de moto. Isso eles querem. Agora, carro, a maioria já não quer mais. A minha geração ainda era a geração do não, eu preciso ter um trabalho, eu preciso casar, ter filho, ter uma casa, nem que seja alugada, e ter um carro. Você já topou com um familiar que te exige, toda vez que você tá lá conversando com esse familiar, com essa pessoa, e os namoradinhos? E já tirou carteira de carro? E desculpa, tem coisa, sabe, aí eu sempre falo, a gente não é boleto bancário, gente. Não tem aqui um QR Code exposto na tela, na testa, um código de barra na cara da gente, e para toda vez a pessoa passar lá o laser e dizer, e daí? Vai casar quando? Vai trabalhar quando? Bom, trabalhar é importante, né, gente? Trabalhar, nem que você seja influenciador digital, ganhando aí na internet, pelo menos. Até isso eu já considerei, já. Tô considerando. Mas, se a pessoa não quer dirigir, não adianta. A direção não é para todos. Eu falo porque eu já tive carteira e péssimo. Não cometi acidente nenhum, mas, cara, foi uma frustração. Eu cheguei a comprar carro, inclusive. Mas paguei a dívida já, né? Mas eu já tive carro, não deu certo, vi que não conseguia dirigir e não adianta a pressão do familiar. Um dia veio um outro aqui perguntar por que eu não tinha mais a carteira, eu falei, por isso, isso e aquilo. Agora, por questões orgânicas, você vai me forçar a dirigir? Porque eu tenho uma deficiência nessa parte, você vai me forçar? Aí a pessoa calou a boca, nunca mais me cobrou. Às vezes a gente tem que jogar pesado, né? Porque, dá uma de esposa de Tobias, né? Então, essa parte aqui, particularmente, mexe muito comigo, porque é ser tratada que nem um boleto bancário e, às vezes, com muita injustiça. Porque, imagina, ser tratada como ladra, né? E o que tá falando? Ela ganhou de presente, não foi? Então, por que isso agora? E aí ela joga na cara dele também, devido à frustração. Ela não era obrigada a
tá cuidando do enfermo, né? Ela foi uma tragédia, lógico, mas ser tratada desse jeito, no nível de estresse, de ter que trabalhar, como se diz, até hoje, salário de mulher no mercado de trabalho é sempre mais baixo que o de homem. Porque ainda existe esse mito, essa ideia pré-concebida de que não, o homem é o chefe da casa, tem que ganhar mais. E eu entrei no emprego que eu devia ter desistido, gente. Tive que ouvir isso. Não, o maior salário do funcionário é fulano porque ele tem família. Ah, quer dizer que eu também não tenho família. Eu não tenho direito a sonhar, não tenho direito... Quer dizer, então que tudo que eu fizer de mérito não é merecedor. Então meu salário é uma porcaria. Entendeu? Então eu já vou até dar uma dica para você. Se alguém chegar para falar isso, que o maior salário é de um homem, só porque o homem tem família, procure outro trabalho. Porque já vai começar por aí. Não sou feminista, mas tem que ter respeito. Né? Assim como tem empresas que quem gesta, quem é dona, administradora, é uma mulher. E às vezes a mulher define, ó, essa pessoa... Inclusive eu vi uma reportagem. A pessoa que ganhava o maior salário era uma senhora de idade, porque era da casa, ou seja, de tempos da empresa, ela era a cabeça da família, então mantinha não sei quantos netos lá, filhos e netos, né, na história de luta, e falava, não é porque você é homem ou porque você é mulher que é mais jovem que vai ganhar mais. Mas ela explicava na real, falou, ó, essa pessoa ganha mais, essa senhora, por isso, isso e aquilo. Para deixar claro o quê? Ou você aceita ou você não aceita, né, meu filho? Entendeu? Quando as cartas estão na mesa, a gente precisa avaliar. Na época eu deveria ter dito não, mas por imaturidade continuei. Foi bom por um lado, mas esses tempos eu percebi que eu perdi meu tempo profissional naquela empresa. Aquilo me custou meu emocional também. Porque o que eu topei de cliente nojento, não é nojento na parte sexual, é chato, apurrinhador, sabe? Trabalhar com vendas é bem complicado. Mas de qualquer forma foi uma experiência, né? Mas de qualquer forma foi uma das empresas que eu deveria ter dito não, não vou trabalhar aqui. Devia mesmo, devia ter chutado o emprego fora, podia ter procurado outra coisa, né? Então, essas situações a gente precisa meditar a respeito. Não é também no momento como agora de desemprego escolher qualquer coisa, mas a gente tem que avaliar também algumas situações que podem nos custar a saúde da gente, né? Tem várias coisas, entendeu? Mas é necessário também o trabalho, não estou dizendo também que não é para trabalhar. Bom, feito as minhas considerações a respeito desta passagem da primeira leitura, né? Então, nem partir do evangelho, né? É que essa parte aqui de Tobias me incomoda muito, assim, me dá uma sensação meio... Mas é bom, assim, quando a palavra de Deus incomoda, sabe? Porque a gente sempre passa por injustiça, ainda mais em casa. Né? Eu sempre tomei na cabeça também aqui em casa. Não é só você, não. Né? Todo mundo passa por isso. Muito bem. Vamos para a leitura de um capítulo de Escatologia sobre o Fim do Mundo, da editora Cleófas, de Dom Henrique Soares da Costa, do saudoso, né? Daí a palavra de Paulo, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, versículo 23. A morte, como nós experimentamos atualmente na nossa situação de pecadores, não é somente uma questão biológica ou física, é também uma decadência pessoal e existencial, é dolorosa no corpo e na alma. Tem um gosto de derrota, de salto no escuro, de pulo no desconhecido. Não adianta fingir que a morte não existe. Assim, o que nossa fé nos ensina é exatamente isso. Deus não é o autor dessa situação de morte em que vivemos. As mortes de cada dia, de cada derrota, de cada sofrimento, de cada injustiça, traição ou lágrima. Tudo isso é consequência de uma humanidade pecadora. Tampouco Deus é o autor da última morte, daquela que marca o término da nossa vida terrena. Se a experimentamos como derrota, dissolução, salto no escuro, é devido à situação do pecado. Se o homem não tivesse dito não a Deus, não experimentaria a partida deste mundo como morte, como derrota dolorosa, como salto no escuro. Bom, no próximo tópico continuaremos nossas reflexões, ainda temos muito o que dizer. Aí ele continua com um subtítulo dentro do capítulo Morte, Cristo deu novo sentido à morte, tá? Eu vou ler aqui para não ficar só no gosto da morte. Vamos ver Cristo deu sentido novo à morte.
Vimos no tópico passado que Deus não é autor da morte. É verdade que o Senhor não nos criou para vivermos aqui para sempre. Desde o início, Deus nos criou para que passássemos deste mundo para a glória, para uma comunhão mais plena com Ele. Esta passagem, no entanto, não teria o gosto de morte, de medo, de destruição e de derrota. A morte, como a experimentamos atualmente, morte que dá medo, que entristece, está vinculada ao pecado de uma humanidade que disse não ao Todo-Poderoso. Lembre-se que o homem, desde o início, desde que pecou, passou a fugir do encontro com Deus. Gênesis 3, versículos de 9 a 10. O Senhor Deus chamou o homem dizendo, onde estás? E este respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. É nesse sentido que São Paulo dizia que o salário do pecado é a morte. Morrer tornou-se apavorante, passou a ter o gosto de derrota e salto no escuro. Por isso mesmo, a experiência de morrer tem um caráter de escravidão, tirania e absurdo, contra os quais não se pode fazer nada. O homem que passaria para a glória deve agora experimentar esta sua passagem com a morte. De morte morrerás. Gênesis 2:17. Muito bem. A outra parte eu vou deixar para amanhã. Mas tudo pode mudar, né? Porque eu estou mudando de livro. Mas para você conhecer também a obra de Dom Henrique Soares sobre a questão do fim do mundo e escatologia católico-cristã. Porque a escatologia evangélica cristã é outra linha, é outra coisa, tá? Por isso que existem muitos canais no YouTube, principalmente, que falam sobre o fim do mundo, escatologia. Tem aquela coleção de livros e depois virou série, que é o Deixados para Trás, né? Essa é a escatologia evangélica cristã, da qual eu não conheço, não gosto de me aprofundar. Por outro lado, eles pensam mais sobre a questão do fim do mundo, a segunda vinda de Jesus, é bacana, mas a gente é católico, então por ser católico a gente precisa se aprofundar mais nessa parte, e é uma parte mais da reflexão que nos leva do individual para o coletivo, penso eu, tá? Desejo a todos uma ótima semana, lembrando que essa semana tem a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração, o primeiro sábado do mês, dedicado a desagravar, a tirar tirar as coisas ruins jogadas no Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? Quem é devoto também de Nossa Senhora. E seguir a vida, né, gente? Com cepa nova ou sem ser novo, com vacina ou sem vacina, na luta, né? Deus nos proteja, Deus proteja você, sua casa, Deus proteja a mim também. Eu sou egoísta, né? Deus me proteja, por favor, né? Mas Deus nos proteja como um todo, tá bom? Um abraço, viu? Fiquem bem.